Capítulo 2 Dia Ruim, Parte 1. O cheiro de pólvora e sangue coagulado pairava no ar da sala de estar dos Gordon. O assoalho de madeira escura estava manchado, e as lágrimas de Bárbara misturavam-se ao sangue seco. Batman, de joelhos ao lado da maca, mal podia conter a fúria fria que o queimava por dentro. A cena era um atestado da crueldade metódica do Coringa. Uma carta de intenções escrita com a dor de um inocente. Os paramédicos trabalhavam rapidamente, mas as palavras frias e profissionais sobre a coluna vertebral atingida eram um som surdo para Batman. A Batgirl estava caída, e o comissário Gordon levado. Ele se sentiu culpado, como se sua falha em encerrar o ciclo de violência tivesse levado diretamente a esse momento de horror. Seus punhos, enluvados e tensos, tremiam levemente. Enquanto a ambulância levava Bárbara para o hospital, Batman se afastou, pegando seu comunicador de pulso. Alfred, a situação é a pior possível. Bárbara foi baleada, atingida na coluna. O Coringa a humilhou e sequestrou Jean. Eu preciso de rastreamento de satélite de todos os parques de diversões abandonados na área de Gotham. Prioridade máxima. E, Alfred, verifique o estado dela. Eu preciso saber. A voz de Alfred Pennyworth do outro lado da linha, sempre controlada. Desta vez, carregava uma nota de tristeza profunda. Eu farei o que for preciso, Mestre Bruce. Por favor, seja cauteloso, mas rápido. A maldade dele desta vez é muito pessoal. A doutora Tompkins está com ela agora. Farei o monitoramento do quadro. Mantenha a cabeça fria, patrão. A sanidade de Jim Gordon depende de você. Batman desligou. O peso do fracasso e da responsabilidade esmagando-o. Ele estava caçando. A perseguição não era mais apenas pela justiça, mas pela vingança e pela sobrevivência da única bússola moral que restava em Gotham. A trilha do Coringa não era de migalhas, mas de terror puro. Batman rastreou um rastro fraco e químico que o Coringa deixou, vestígios de amônia, glicerina e componentes de gás do riso. A trilha o levou para o noroeste da cidade, em direção a uma área industrial esquecida onde as luzes da civilização mal penetravam. A intensidade da investigação era visceral. O Coringa não estava apenas se escondendo, ele queria ser encontrado. A Batcaverna alimentava o Batmóvel com informações, mas o Coringa, como sempre, estava à frente. A última pista, um fragmento de papel amassado com a foto de uma tenda de circo em ruínas, apontava para o antigo parque de diversões West End, abandonado há décadas após o incêndio criminoso não resolvido. O Batmóvel irrompeu pela cerca enferrujada do parque com um pouco de queda de ferro. Batman saiu, avançando em direção à cacofonia de sons que emanava do centro das estruturas abandonadas. Uma mistura de música de carrossel distorcida, risadas histéricas e o cheiro enjoativo de pipoca velha e doces podres. No interior do parque, o inferno sensorial já havia começado. O comissário Jim Gordon estava preso numa gaiola de macacos no meio de um carrossel em funcionamento lento, mas incessante. O chão sob a gaiola estava coberto de água barrenta e resíduos orgânicos. A música, agora reconhecida como uma melodia infantil tocada em um ritmo lento e arrastado, parecia arranhar o interior do crânio de Gordon. O ambiente era dominado por luzes piscantes e intermitentes, lâmpadas coloridas em decomposição que faziam o parque parecer um carnaval grotesco. Figuras bizarras, os capangas maquiados do Coringa, vestidos com trajes de palhaço rasgados e sujos, perangulavam, gritando e rindo em uníssono. O som das risadas não era alegre. Era mecânico e perturbador. Gordon estava sentado, a cabeça baixa, as mãos amarradas atrás das costas. Ele tentava se agarrar à realidade, mas o assédio era constante. Um dos palhaços o cutucava com uma bengala de brinquedo. Outro cantava uma rima sem sentido sobre ossos quebrados. De repente, a música do carrossel parou.
substituída pelo som rascante de uma máquina de projeção. O Coringa estava ali, no centro, apontando um projetor improvisado para a gaiola. "Atenção! Atenção! O nosso espetáculo começa!" gritou o Coringa, sua voz amplificada por um megafone antigo e distorcido. As imagens começaram. O Coringa, magro, de smoking roxo, sujo, estava no centro do palco improvisado. A vestimenta, outrora talvez elegante, agora parecia ter sido arrastada pela lama e pela loucura. O tecido amassado e manchado exibia um brilho oleoso sob as luzes. Seus ombros pontudos e a ossatura proeminente davam-lhe a aparência de uma marionete desengonçada. Ele falava e suas mãos, longas e esguias, gesticulavam enfaticamente no ar. Os dedos, com unhas amarelecidas e sujas, faziam movimentos amplos e teatrais, como se estivesse regendo uma orquestra invisível ou esculpindo a própria insanidade. Seu corpo inclinava-se para a frente, empolgado com a própria performance. Seu rosto estava coberto por uma camada espessa de maquiagem branca de chumbo, aplicada sem sutileza. O pó parecia seco e envelhecido, e a pasta calcária parecia rachar a cada sorriso forçado e violento que ele desferia. As fissuras finas ao redor dos olhos e da boca artificialmente alargada davam um aspecto de porcelana quebrada, de máscara frágil que mal continha a loucura por trás dela. Os lábios, pintados em um rubro grotesco, esticavam-se para expor dentes amarelados e pontiagudos. Ele era a personificação viva da decadência alegre, da crueldade levada ao extremo do espetáculo, um bufão vindo de um pesadelo químico. Atrás dele, com um clique-claque mecânico do projetor, as fotos de Barbara Gordon, tiradas momentos após o ataque, eram projetadas em slides grandes em cores vívidas e chocantes. As imagens piscavam, uma após a outra, inundando o ambiente com a luz cruel do flash capturado. O projetor não poupara detalhes. Cada foto era um zoom indecente e invasivo sobre a tragédia. A câmera não poupara detalhes da sua dor e humilhação. Nelas, Bárbara jazia indefesa, o corpo numa posição antinatural, os olhos arregalados de choque e agonia, o uniforme rasgado e sujo. Cada sombra, cada lágrima, cada vinco do tecido era ampliado para o tormento do espectador, transformando o sofrimento em artefato. O comissário Gordon gemeu, um som rouco e abafado que mal se ouvia acima do tagarelar do Coringa. A visão das fotos era um golpe físico. Ele tentou desesperadamente anular a imagem, virando o rosto violentamente contra as barras frias de sua prisão temporária. A testa latejava, e a sensação fria e metálica era um minúsculo alívio contra o horror visual que o invadia. Ele fechou os olhos com força, na tentativa fútil de banir o brilho das projeções de sua mente. Mas o Coringa continuava inabalável, descrevendo cada foto com uma animação de curador de exposição. "Olhe para elas, comissário. A sua querida filha. Tão inocente, tão certinha. E agora, reduzida a isso. Nua. Uma piada de mau gosto sobre a fragilidade da carne. Onde estava a sua moralidade quando essa tragédia a atingiu? Onde estava o seu Deus de ordem e justiça?" O Coringa jogou a cabeça para trás e riu, um som estridente que parecia ecoar nas estruturas metálicas do parque. "Você acredita que existe ordem no mundo? Que há alguma razão para o nascer do sol, para a força da gravidade? Uma mentira, Jean. O mundo é um hospício, um palácio de loucura. Eu sou a prova viva. As pessoas estão lá fora, vivendo suas vidas pacatas, pensando que o caos é uma exceção, mas o caos é a regra." Ele se curvou, ficando na altura dos olhos de Gordon, o cheiro de seu perfume químico atingindo o comissário. "Pense bem, Jimmy. O que é que separa um homem são da loucura? Um dia ruim. É apenas isso. Apenas um dia terrível, uma tragédia e, bom,
O homem mais racional se torna um lunático. Por que você acha que eu estou aqui? Eu não sou especial. Eu sou a prova de que todos nós estamos a uma tragédia de distância de quebrar. Olhe para mim. Eu tinha uma esposa, um futuro, um emprego medíocre e, puf, um dia ruim e eu me tornei esta obra de arte. O Coringa recuou, caminhando sobre um tapete rasgado que cobria o chão, seus passos leves e saltitantes. E é isso que eu vim provar com você, Jim. Você é a rocha de Gotham. O homem que, mesmo vendo o pior da humanidade, ainda acredita na lei e na ordem. Mas o seu templo foi profanado. Sua filha, sua carne, seu sangue. Eu a quebrei para provar que a sua sanidade é uma mentira, que sua moralidade é um castelo de areia que pode ser varrido por um único e horrível dia. O Coringa parou diante do carrossel, que voltou a tocar a música distorcida e lenta. Eu estou dando a você o seu dia ruim, Jim. Estou lhe mostrando a verdade nua e crua, a verdade de que nada importa, que a vida é uma piada hedionda, sem sentido e sem clímax. Se você, o comissário Gordon, quebrar e rir, se você se juntar à piada, então eu venci. E provamos que toda a existência de Gotham é uma charada que deve ser ridicularizada. A voz do Coringa se tornou baixa e conspiratória, quase um sussurro no meio da cacofonia. Ele se referiu ao seu rival distante. Mas o que é mais engraçado, Jim, o mais irônico de tudo, é o nosso amigo morcego. Você já pensou nele, Jim? Pense na origem dele. Ele é exatamente igual a mim. Um homem que teve um dia ruim, um trauma indescritível e quebrou. Você acha que é normal se vestir de rato voador para lutar contra o crime? Ele é tão insano quanto eu. A diferença é que ele se recusa a admitir isso. Ele continua fingindo que há um sentido em tudo isso, que há um ponto em sua luta. Ele se veste como um totem da ordem e da razão, mas ele é a nossa imagem espelhada. Dois lunáticos que se encontraram por causa de um acidente químico e de um dia ruim. Eu me lembro vagamente de como era antes, de ter um emprego, de ter esperança. Mas, honestamente, quem se importa? A loucura é a saída de emergência. Você pode simplesmente sair e fechar a porta para todas aquelas coisas horríveis que aconteceram. Você pode trancá-las para sempre. O Coringa deu uma risada curta, seca, desprovida de alegria, mas carregada de uma satisfação profunda e perturbadora. Nós dois tivemos o nosso dia ruim, Jim, e eu aceitei a piada. O Batman, ele ainda está na negação, mas ele vai ter que encarar a verdade aqui, nesta noite. Ele vai ter que encarar a si mesmo, em mim, ou ele vai ter que me matar. Não há outra saída. A piada mortal exige uma audiência, e o comissário Gordon é o convidado de honra. O Coringa virou-se para a entrada escura do parque, sentindo a vibração de um tremor no chão. Ele sabia que Batman estava perto. O palco estava montado. Ele deixou a gaiola girando e a música distorcida voltou ao volume máximo. Jim Gordon, dentro da jaula, respirava pesadamente, os olhos injetados de sangue, a mente em frangalhos, mas sua vontade ainda intacta. Ele se agarrava à lembrança de seu código, ao código de seu amigo. Ele tinha que resistir. Ele não daria ao Corinha a vitória da loucura. Capítulo 2 Dia Ruim, Parte 2. Preso na gaiola de macacos, sob o turbilhão de luzes estroboscópicas e a música estridente do carrossel, comissário James Gordon sentiu sua mente ser esticada até o ponto de ruptura. As imagens de sua filha, Bárbara, humilhada e ferida, giravam diante de seus olhos como os palhaços grotescos que o assediavam. A voz do Coringa, um chicote verbal sobre o absurdo da vida, tentava esmagar sua última resistência. Ele fechou os olhos, mas não para se render. Ele respirava fundo, o ar fétido do parque enchendo seus pulmões. Ele se agarrava a um único pensamento, um monólogo interno silencioso que era seu escudo contra a insanidade.
Você está errado. Você está tão fundamentalmente errado, ele pensava, enquanto os capangas esbarravam na gaiola, rindo. A vida pode ser um caos, Coringa. Ela pode ser cruel, injusta e aleatória. Mas nós escolhemos a ordem. Nós escolhemos as regras. Não porque elas trazem felicidade, mas porque elas nos impedem de cair em algo como você. Seu corpo estava dolorido, sua dignidade roubada, mas sua mente, o núcleo de seu ser, recusava-se a quebrar. Ele não iria rir, não iria se juntar à piada. Ele era Jim Gordon. Ele era a ordem. Você é a exceção à regra, ele murmurou, a voz quase inaudível, mas carregada de convicção. E nós vamos provar isso. O chão do pavilhão de jogos abandonado tremeceu. O som da música do carrossel foi abafado por uma explosão controlada e um estrondo de metal rasgado. Batman havia chegado. Ele irrompeu através de uma parede de zinco e madeira podre, uma silhueta negra, imponente, envolta na névoa e nas sombras. Sua entrada não era um simples caminhar, mas uma declaração de guerra. O Coringa, que o esperava em sua sala de controle improvisada, riu de excitação. O primeiro a enfrentar o Cavaleiro das Trevas foi um capanga alto, com máscara sorridente, armado com um pedaço de cano. Batman não perdeu tempo com sutilezas. O golpe foi rápido e brutal, um soco direcionado ao maxilar, que derrubou o capanga em meio a um turbilhão de confetes mofados e serragem úmida. Batman estava furioso e descontrolado como nunca. A capa negra parecia envolver o ar ao seu redor, sugando a pouca luz do ambiente. A raiva não era um calor febril, era uma combustão fria interna, uma lâmina de gelo afiada em seu peito. Seus movimentos, normalmente contidos pela disciplina marcial, eram precisos, mas carregados de uma violência fria e implacável. Cada punho fechado, cada bloqueio, era desferido com uma intensidade destrutiva que ia além da necessidade de incapacitar. Ele não estava apenas combatendo, estava punindo. Seus dentes estavam cerrados sob a máscara e a respiração era profunda e gutural. A luta se desenrolou em meio aos escombros do parque abandonado, transformando o que restava de suas alegrias artificiais em um campo de batalha grotesco. As estruturas desmontadas rangiam sob o peso dos impactos. Batman saltou sobre um estande de tiro podre, a madeira mofada estalando sob suas botas. Ele girou no ar, o manto chicoteando, evitando por 1 milímetro um golpe de faca desferido por um palhaço gordo com um chapéu ridículo de hélice. A lâmina suja cortou o ar onde sua cabeça estava um instante antes. Batman utilizou o ambiente decadente contra os capangas com maestria brutal. Ele agarrou um dos sacos de areia pesados usados como contrapeso, o tecido áspero e mofado em sua mão, e arremessou-o com a força de uma catapulta contra um grupo que tentava flanqueá-lo. O impacto seco derrubou-os instantaneamente em uma pilha desordenada de brinquedos quebrados, restos de pelúcia rasgada e latas amassadas. Ele se moveu com velocidade assombrosa através do pavilhão de espelhos quebrados. Os capangas mal conseguiam acompanhar sua forma. Cada pedaço de vidro estilhaçado, irregular e pontiagudo, refletia sua forma negra em milhares de fragmentos distorcidos, como se fosse uma legião. O reflexo multiplicava a ameaça em um caleidoscópio de escuridão e fúria. Do alto de um mastro quebrado, a madeira lascada e bamba, um capanga restante tentou atacá-lo com uma barra de ferro enferrujada, gritando em desafio. Em uma fração de segundo, Batman disparou uma linha de bate-gancho com precisão cirúrgica, o gancho de garra prendendo-se ao mastro logo abaixo da mão do capanga. A força da tração, não a do mastro, mas a que ele aplicou ao cabo, lançou o capanga no ar com um zumbido do cabo tenso, fazendo-o voar desamparado em um arco. Ele caiu pesadamente no chão de cimento rachado com um gemido abafado, a barra de ferro caindo com um clanque inofensivo. A cada golpe bem-sucedido, a fúria de Batman crescia, alimentada pela imagem mental da Bárbara ferida e pela dor silenciosa, digna, do comissário Gordon. Ele desativou os capangas rapidamente, com uma eficiência quase robótica,
transformando o circo de horrores do Coringa em uma cena de silêncio e destruição. O último resquício da alegria forçada, a música estridente e repetitiva do carrossel, finalmente parou com um clique mecânico seco e final, como se a corda da máquina tivesse se partido. O silêncio que se seguiu foi pesado e profundo, pontuado apenas pela respiração pesada do Batman e pelo gotejar lento da chuva. Batman localizou a gaiola de macacos no centro do carrossel. James Gordon estava lá dentro, com as roupas rasgadas, o rosto cinzento e os olhos injetados. Ele parecia ter envelhecido 20 anos em poucas horas. A aparência devastada do comissário, magro, curvado e tremendo, mas seus olhos, apesar de tudo, mantinham uma faísca de sanidade. Batman abriu a gaiola com um movimento rápido de sua luva. Jim, eu sinto muito, disse Batman, a voz grave e contida, a única forma de evitar que o tom de pura raiva explodisse. Gordon saiu da gaiola cambaleando, apoiando-se nas barras. Ele estava em choque, mas o seu primeiro pensamento não era para a sua dor ou para o resgate de sua vida. Jim Gordon respirou fundo, puxando a força de um poço de reserva moral que o Coringa não conseguiu secar. Ele olhou para o vigilante, seu amigo, seu aliado, e fez um pedido que era o teste final de sua sanidade. "Você tem que pegá-lo", disse Gordon com a voz rouca mas firme. Batman assentiu, preparando-se para a perseguição. Mas você tem que pegá-lo pelas regras", exclamou Gordon, agarrando o antebraço de Batman com uma força desesperada. "Nós temos que mostrar a ele, nós temos que mostrar que o nosso caminho funciona. A insanidade não pode vencer, Batman. Nós temos que provar que as regras não são uma mentira." Era a prova definitiva de que o experimento do Coringa havia ralhado. O Coringa havia levado Gordon à beira do abismo, mas o comissário, em seu momento mais sombrio, escolheu o caminho da lei e da ordem. Ele implorava para que Batman não caísse na mesma loucura de seu inimigo. Batman ouviu o pedido. O peso do código de Gordon caiu sobre seus ombros como uma âncora, impedindo-o de ceder à vingança. Ele prometeu com um aceno de cabeça. "Eu vou pegá-lo, Jim. E vivo." O Coringa, antecipando a inevitável chegada de Batman, havia fugido para o ponto focal do parque, o Pavilhão dos Espelhos, também conhecido como Casa dos Sustos. Batman rastreou os sons de passos leves e risadas distantes. A perseguição levou-o para a entrada do pavilhão, onde a madeira do piso rangia sob seu peso. Ele entrou, um labirinto de vidros sujos e rachados, onde os reflexos distorciam a realidade em infinitas formas grotescas. A cada passo, Batman via dezenas de morcegos em poses irreais, magros demais, largos demais, altos demais, todos sombras multiplicadas em um pesadelo visual. O Coringa estava ali, se movendo pelas passagens estreitas e escuras, usando os reflexos para camuflar-se. "Ora, Batman, que atraso! Você sempre estraga a surpresa. Venha, vamos jogar um joguinho. O joguinho dos espelhos." A voz do Coringa ecoou, vinda de todos os lados, impossível de rastrear. Batman avançou, usando sua visão e audição aguçadas para ignorar os reflexos e focar no som sutil de um passo, no raspar de um sapato. Ele sabia que o confronto final estava a apenas alguns metros. Aquele labirinto de vidro era a metáfora perfeita para a mente do Coringa, distorcida, confusa e perigosa. A perseguição terminava no centro do pavilhão, onde uma fileira de espelhos se curvava em uma espiral perturbadora. Batman estava a um passo de encontrar o palhaço. O Coringa estava ali, pronto, esperando por ele, seu sorriso o único ponto de luz no caos dos reflexos. O palco estava montado. O comissário Gordon havia resistido à prova da insanidade. Agora, cabia a Batman resistir ao chamado da vingança. O confronto final entre a ordem e o caos era iminente, e a grande piada do Coringa estava prestes a atingir seu clímax.